Meus amigos e amigas da advocacia, muito bom estar aqui novamente com vocês. Hoje vamos falar sobre um tema bem peculiar e um pouco polêmico, que é a possibilidade de cobrar honorários abaixo da tabela de ordem, sem que com isso haja mácula ao código de ética, ou seja, sem que você cometa uma infração disciplinar, tá joia? Então vamos lá para esse conteúdo, mas antes só vou pedir para vocês clicarem no sininho para receber os andamentos, se inscrevam no canal, é muito importante para a gente, deem um joinha, é o like que está ali embaixo, se vocês gostaram do conteúdo, ok? E por fim, encaminhem, vão lá, tem ali embaixo uma setinha, encaminhem para os grupos de WhatsApp, para que os colegas da advocacia tenham acesso a esse conteúdo que ajuda a todos nós, tá bom? Vamos lá. Pessoal, como a gente vem conversando e como basta vocês fazerem uma pesquisa nas nossas normas de regência, o artigo 111 do Regulamento Geral da OAB, do Conselho Federal, ele determina que os conselhos seccionais elaborem as suas tabelas de honorários. Essas tabelas de honorários, elas estabelecem honorários mínimos para o advogado representar um cliente, tá? De acordo com dois outros artigos, que é o artigo 2º, a linhas F do Código de Ética e Disciplina, resolução número 2 de 2015, e artigo 48, parágrafo 6º, cobrar abaixo daquele valor que está previsto na tabela de honorários da sua seccional é cobrar honorários aviltantes. E cobrar honorários aviltantes, portanto, é desobedecer o Código de Ética. E a nossa lei, aí o Estatuto da OAB, a 8.906 de 94, prevê no artigo 36 que violar o Código de Ética está submetido à pena de censura. Então, essa construção revela que cobrar honorários abaixo do valor mínimo da tabela da OAB é prática antiética para a advocacia sujeita à pena de censura. Legal. Mas aí eu pergunto para vocês, é possível cobrar abaixo da tabela, sem que com isso eu esteja aviltando a minha carreira, sem que com isso eu esteja cobrando honorários aviltantes que atacam, a advocacia no conceito geral que nós temos? Sim, é possível. Eu vou citar para vocês algumas hipóteses aqui, tá joia? A primeira delas é quando o advogado, que a gente não pode esquecer, pessoal, nós somos essenciais à administração da justiça na forma do artigo 133. A nossa profissão ela não pode ser mercantilizada. Os nossos honorários têm caráter alimentar, ou seja, o nosso nome do advogado é citado 28 vezes na Constituição Federal, ou seja, a nossa profissão ela tem valores maiores do que os valores econômicos do mercado normal. Então a advocacia não é uma loja, a advocacia não é um mercado, a advocacia é uma atividade super nobre que auxilia o Poder Judiciário a entregar a paz social, que é a missão final desse poder da República, ok? Então, com essa construção, a primeira hipótese que nós podemos cobrar honorários abaixo do valor que está previsto na tabela é quando nós fazemos uma advocacia para pessoas mais humildes, para pessoas mais necessitadas. A gente às vezes chama de advocacia pro bono, tá joia? Então, é possível que uma senhora venha aqui, uma pessoa, um senhor que não tenha tantas condições e me contrate por valor muito aquém do que aquele previsto na tabela de honorários? Sim, é perfeito e totalmente possível, desde que eu me certifique de que ele não tem verdadeiras condições. Então, é prudente ao advogado até se defender nesses casos. Ele fala, olha, eu posso até cobrar do senhor valores abaixo da tabela, mas o senhor tem que me provar que o senhor não tem condições. O senhor tem o seu contra-cheque, o senhor tem o seu imposto de renda, o senhor consegue comprovar sua renda familiar? Porque aí você pode classificar esse cliente como estando dentro da sua advocacia pro bono. O advogado, para ele atuar, ele tem um custo mínimo, Você tem um custo mínimo. Então, vamos imaginar que você esteja diante de uma causa que o senhorzinho possa pagar lá para você, pobre, juridicamente totalmente sem condições, e possa te pagar R$200 por mês apenas. E vamos imaginar que a tabela de ordem preveja para aquele tipo de serviço aproximadamente R$40 mil, como seria uma advocacia penal fracionada, ou R$60 mil, às vezes até valores acima. Você pode advogar para ele pelos seus R$200? Pode.
Só que esses R$200 não vão ser, na literalidade, na interpretação, não serão honorários, eles serão um subsídio do seu custo. Porque para você sair do seu escritório e ir à audiência, assistir uma audiência e voltar, no mínimo o que isso está te custando é o valor da sua hora de trabalho, ainda que você não esteja cobrando, mas o valor do seu deslocamento, do seu veículo, não é? Para ele te receber no seu escritório, para o seu processo, está aqui, você paga um gerenciador de escritório, você tem que ter um computador com HD grande, ou como se faz aqui no escritório, que a gente tem tudo na nuvem, você tem que pagar um serviço pago de arquivamento, de processo. Então, você vai entender aquela advocacia como sendo uma advocacia pro bono e cobre dele o custo mínimo para você atuar naquele processo. E isso é muito bom para todos nós, tá? O colega ou a colega advogada não vai estar maculando a tabela de ordem, porque os honorários ali não terão caráter econômico verdadeiramente, serão cobrimento desse custo. E você vai estar atendendo a finalidade maior da advocacia, que é prestar esse serviço à justiça, tá joia? Outra hipótese também que é possível, quando a expressão econômica da causa não alcançar o valor que seria razoável de honorários. Então imagine, por exemplo, que numa situação, a tabela de honorários diga que você vai ter que cobrar R$20 mil, mas imagine agora que a expressão econômica da causa é de R$6 mil. Indago aos colegas, às colegas advogadas, quando é que vai ser possível você fechar esse negócio? Nunca, nunca. Então você pode negar o cliente, dizer não, porque a tabela de honorários não permite que eu advogue para você? Não pode fazer. Por quê? Porque está fazendo isso, você estará negando acesso à justiça. Ou seja, a violação aí é constitucional, você vai estar negando ao cliente um direito constitucional de acesso à justiça. Então, nesse caso, quando o valor, a expressão econômica da demanda for tornar aquela contratação desarrazoada, porque às vezes esse valor é menor do que esse, mas às vezes mas não tão menor. Mas imagine, por exemplo, que o advogado, para te contratar, ele vai ter que despender 60% do que é o valor econômico da causa, 40%, 45%. Não vai te contratar nunca, não é interessante, você vai perder o cliente e não vai atender a esses pressupostos maiores da nossa carreira. Então, nestes casos também, você pode advogar que você não estará violando o Código de Ética e Disciplina, tá joia? Óbvio que, em todos esses casos, é bom você deixar isso bem documentado e deixar, inclusive, contratualmente. E por último, pessoal, lembrar para vocês que na forma do artigo 68 da Lei 8.906, que é o nosso Estatuto da Advocacia, aplicam seus processos disciplinares da OAB as regras do processo penal. Isso é muito comum em todo processo administrativo disciplinar, essa lição comezinha dos aplicadores do direito. O que se aplica de fato é o código, aplica-se as regras do processo administrativo, ok, mas se aplica como regras de fundo subsidiárias as regras do processo penal. E também aí jurisprudência consolidada, do Conselho Federal inclusive, diversos tribunais, CNJ, aplicam-se também as regras do direito penal material. Então é por isso que, por exemplo, quando a gente vai tratar de penas no Tribunal de Ética, a gente pode falar em detração, a gente fala em prescrição, a gente fala em atipicidade administrativa nos processos administrativos disciplinares do TED. Por quê? São todas essas regras de direito penal material positivo, mas elas podem ser usadas no processo administrativo disciplinar. Ok. Então, quando é que você... Também uma outra hipótese em que você não estará cometendo uma falta ética. Quando o colega ou a colega estiver atuando diante de uma causa justificante. No direito penal, nós temos as causas justificantes legais, que são aquelas previstas nos artigos ali do início da parte geral, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, né? Temos as causas legais especiais, que são aquelas vinculadas aos tipos penais, e temos as causas de exclusão, né, da ilicitude supralegais, que não estão previstas na lei penal. Então,
mutatis mutandis e por analogia, no processo ético disciplinar se aplica a mesma ideia, ou seja, se o colega aceitar determinada causa por conta de estar numa situação de causa justificante por valor abaixo do que aquele previsto na tabela, o colega não estará cometendo uma falta ética. A título de exemplo, o colega advogado está passando um momento, ou a colega advogada está passando um momento financeiro muito difícil e aparece aquela causa criminal lá no seu escritório que você cobraria por ela, sei lá, R$ 7.500, R$ 10.000, que é o que prevê a tabela. Só que aquele cliente naquele momento é muito importante para você prover o seu sustento e da sua família. Você deve negar o cliente por conta do preceito ético e deixar de colocar alimento na sua mesa? Não, pessoal, aí não. Eu nem acredito que tenha algum advogado que deixe de fazer isso em caso de necessidade. E aí as causas justificantes aí, elas são inúmeras. Vai caber ao advogado fazer a sua avaliação, né? Mas estaríamos aí na ideia do conceito de estado de necessidade, tá? Então, quando aquele honorário que você está precisando disputar, você está precisando ganhar, você está precisando receber, for necessário ali para suprir algumas necessidades básicas do advogado, né, como por exemplo o seu sustento, como por exemplo o pagamento do seu funcionário, do seu escritório, óbvio, aí tem sempre o bom senso, né? Tem sempre a razoabilidade e o bom senso. Mas quando isso acontecer, os colegas e as colegas advogados podem também assumir a causa sem nenhuma preocupação, porque não estarão violando essas regras de boa conduta e as regras éticas, tá? O vídeo foi muito importante, por isso ficou um pouco longo. Peço desculpas a vocês, pessoal. Vou terminando por aqui já, acho que o recado está bem passado. Peço só gentilmente que se inscrevam no canal se gostaram do conteúdo, dê seu like, clica no sininho e principalmente encaminhe esse vídeo daqui do YouTube para o WhatsApp, para os colegas, para os grupos de advogados que vocês acham que possam ser enriquecidos com isso, tá bom? Um abraço forte a todos, bons honorários e um beijo no coração. Valeu!